Então, boa noite a todos. É um prazer a gente estar aqui junto de novo. Alguns rostos que eu estou com muita saudade, outros novos, é sempre bom. Eu queria só apresentar a Andreia, já que ela que vai me entrevistar e é uma convidada super ilustre da Via Concórdia. A Andreia se tornou uma querida amiga, mas a gente começou a se conhecer através de num ambiente de trabalho. Ela foi, eu digo isso sempre, e é verdade, eu já tive e tenho excelentes RHs, mas realmente, como a Andreia, é complicado, né? A gente pegou uma empresa, é verdade, você sabe, a gente começou a trabalhar juntas numa empresa que estava nascendo, né? Nós literalmente fomos ali mães de um filho em comum, com situações muito complexas, tanto de diferenças de cultura dentro da equipe, quanto do próprio business, que era um business muito novo, ainda num setor que nem era regulado, ainda estava começando a agência reguladora a existir, e a gente desbravou aí, né, muita mata densa juntas, e a Andreia, no seu papel de RH, conseguiu não apenas, né, que a gente fosse muito feliz trabalhando 14, 15 horas por dia, e a gente chegava de manhã com um sorriso no rosto, saía de noite exausto, mas feliz, e fim de semana a gente sentia falta do trabalho, e conseguiu fazer isso de uma forma tão importante na vida da gente que até hoje somos muito amigos, né? Várias pessoas que se conheceram naquele ambiente de trabalho até hoje mantêm uma relação de profunda amizade, ainda que a gente não se encontre o tempo todo, ainda que a gente tenha tomado caminhos completamente diferentes, mas ficou aquela referência porque era uma gestão de pessoas realmente para as pessoas. Então, como aí, bom, depois disso, a Andreia tem uma carreira sensacional que ela pode contar, mas como nós estamos fazendo na Via Concórdia esse caminho, né? A nossa ideia, como Via Concórdia, que é uma casa cuja missão é desenvolver um ambiente adequado para que a constelação possa dar o seu melhor. Eu, Gabriela, né, tenho o especial, como é que eu vou dizer, expertise, né? Meu habitat natural são as organizações, as empresas. Trabalhei a minha vida toda em empresas e então eu junto a constelação com a linguagem empresarial. Isso ainda é novo no Brasil, tem outras pessoas que fazem, mas ainda é um assunto bastante novo e pouco conhecido. A minha sócia já tem um perfil mais voltado para a família, enfim, nós nos complementamos. Mas então a gente teve a ideia, quando começou a ter essa avalanche de lives nas nossas vidas, né? Como é que a gente vai fazer algo que seja útil? E ao mesmo tempo, falando de uma forma bastante realista e bastante constelada, não é só para ser bom para os outros, é porque, obviamente, é bom para nós a gente se manter unido nesse momento, é importante para nós a gente estar botando a nossa energia em algo que a gente acredita, que a gente está desenvolvendo enquanto cultura. Então, a Via Concórdia, ela existe para desenvolver a constelação e os consteladores e mediadores e outros resolvedores de conflito, né? Mas ela também está em pleno desenvolvimento. Ela nasceu dia 1º de agosto de 2019. Não tem nem um ano de vida. Ah, não, acabou de fazer. Ih, gente, acabou de fazer um ano de vida. No dia eu falei com a Luciana sobre isso, comemoramos. É porque minha cabeça, eu já estou vivendo em 2023, eu acho, sei lá. Então, a gente está nesse momento de recriação da humanidade, né? Aprendendo a viver nesse mundo online, aprendendo a viver num mundo com a visão sistêmica, que, a meu ver, acabei de falar essa frase agora no telefonema recente, a grande nova fronteira de desenvolvimento da humanidade, não apenas a constelação em si, mas essa noção de integração de saberes e dimensões em todas as áreas.
A constelação ela é uma metodologia para a gente olhar para isso e lidar com isso com a melhor das nossas potências. Enfim, então, nesse cenário todo, pensamos, o grupo Via Concórdia, em como a gente pode usar esse ambiente, desse momento, nessa estrutura online, para nós aprendermos e ensinarmos, trocarmos, crescermos juntos com tudo isso. E surgiu a ideia, então, de fazermos uma série de lives que não seria constelador falando para consteladores, né? Como é muito comum em todos os ambientes. A gente falar para aqueles que já são do mesmo, né, do mesmo mapa mental. Eu pedi para alguns executivos e empresários, por conta, né, da temática empresarial, que eu confio como pessoa, como profissional, como ética. Então, não são pessoas totalmente desconhecidas, algumas eu conheço mais, outras eu conheço menos. Teremos, só para já antecipar cenas dos próximos capítulos, a próxima vai ser com uma super advogada. Então, já tivemos o primeiro, um mentor, o Edmundo, que a André conhece bastante também. Depois, um executivo da área de educação executiva, ou seja, um empresário que tem como expertise de vida inteira esse tipo de assunto, e agora a Andréia, diretora de RH. E a ideia é que todos me façam perguntas que a gente possa aqui estar desenvolvendo ao vivo. Eu não sei quais são as perguntas, eu não tenho script. O que a gente quer é responder as perguntas de quem não é constelador, de quem está buscando entender para que serve esse troço novo, o que se faz com isso, e, sobretudo, responder aquelas perguntas que muitas vezes são delicadas, né? Porque é muito difícil as pessoas imaginarem o que não sabem, né? Então, a gente acha que sabe tudo, ou a gente acha que sabe o suficiente. Quando a gente entra numa nova área de um assunto que a gente nunca experimentou, a gente pelo menos sabe que não sabe. Mas quando a gente começa a ter um certo nível de informação, a gente começa a botar nas caixinhas que já existem. Então é muito fácil, e por isso eu tenho que escolher assim, com muito carinho esses entrevistadores, porque eu tenho que ter pessoas que sejam muito sinceras e que tenham muita criatividade para poder fazer perguntas sobre algo que está, né, ainda nascendo. Mas o importante é que a gente trate das dúvidas, das questões, até dos choques culturais, através da lógica de quem não é constelador. Pelo menos não ainda, né? Pode ser que vire também, né? Que se apaixone como a gente. Aqui tem muitos consteladores e que também no futuro, quem sabe. Enfim, então isso é para apresentar a lógica da estrutura da nossa conversa. E aí eu vou passar a palavra para Andréia Destre, minha querida RH, a melhor que eu conheço. E porque, não, é verdade. Não apenas em termos de processo, mas em termos de resultado. E então ela pode se apresentar melhor, toda a carreira que ela teve de lá para cá, com as novidades do que ela está fazendo hoje em dia, que é super sistêmico. Ela só não sabia disso. E eu estou à disposição. Legal. Bom, boa noite aí, turma do bem. Quem está interessado em constelação é do bem, eu não tenho dúvida sobre isso. Gabriela, obrigada aí pela oportunidade de estar conversando com você e com essa turma toda. Eu vou me apresentar com muito mais simplicidade do que a Gabriela me apresentou, mas a gente trabalhou juntas, então, nessa organização. Eu sou carioca, hoje eu moro em São Paulo já há 16 anos e fiz uma carreira aí em grandes empresas multinacionais. Passei pelo Banco Real, Banco Santander, diretoria da Zurich e da Scania.
E sempre tentando levar para dentro das organizações que eu fiz parte, né, esse olhar mais integrado do desenvolvimento humano. E eu estou aqui hoje, acredito, né, a Gabriela me chamou não só porque a gente se conhece, porque tem esse elo realmente de confiança, mas porque tem uma ligação na essência do que a gente entende por estar aqui nessa vida, né? E, então, isso une o nosso jeito de pensar. E eu não conheço nada de constelação. A única coisa que eu conheço de constelação é o pouco que eu conversei com a Gabriela em alguns momentos que nós estivemos juntas, né? Acompanhando aí a carreira dela, o que ela vem fazendo. Então, quando a Gabriela me chamou, eu falei assim, caramba, eu já fiz um monte de curso, um monte de formação, né? Sou conselheira, mas não conheço esse tema. O que será que ela quer com isso? Eu falei assim, não, mas já sei. É porque realmente ela quer que eu entrevista como RH, que vamos bater um papo aqui sobre o que seria, né? Como que eu vou contratar uma constelação, se eu contrataria ou não. E aí, Gabriela, deixa eu te contar que eu bati assim um papo com vários RHs. Gente que conhece constelação, gente que não conhece constelação. Eu falei assim, eu não quero ficar só nas minhas dúvidas. Eu quero fazer alguma coisa mais expandida para enriquecer a conversa com a Gabriela. Então, é assim que vai ser o nosso papo hoje. Quem quiser fazer perguntas, pode ir escrevendo. Eu vou pegando as perguntas também que vocês fizerem, né? E é isso aí, gente. Um grande bate-papo. Eu espero que saia daqui hoje, tanto eu quanto vocês, muito enriquecidos sobre esse tema. Ok? Então, tendo feito essa introdução toda, queria conversar, Gabriela. Começando a perguntar assim, para nivelar, eu entendo que aqui já tem pessoas que te acompanham há muito tempo e tem pessoas aqui também de RH que talvez tenham dúvidas, né? Então, eu queria começar só de uma forma bem pragmática, começar a te perguntar o que é constelação. Bom, constelação, vou fazer bem resumido, né? Porque acho que ao longo a gente vai também enriquecer essa visão. É uma metodologia recente no mundo para lidar com a vida como ela é, especialmente com aqueles elementos que afetam o assunto que a gente vai olhar, seja ele de qualquer natureza, sempre é um problema, né? Ninguém vem constelar porque está tudo maravilhoso. Normalmente é uma dor ou no corpo, ou no bolso, ou na alma, ou nas relações, né? E no bolso pode ser o bolso individual, como pode ser o bolso de uma empresa, né? Ou seja, a gente está falando não apenas de situações de um indivíduo, como a gente o vê, mas de coletividades também. E quando um problema já tentou, né, a pessoa que carrega esse problema e que sente essa dor, já tentou resolver o problema de N maneiras, contratando os melhores profissionais, seja o consultor, seja o médico, seja o terapeuta, seja o que for, e ainda não conseguiu resolver, tudo indica que o fio da meada tem a sua origem em algo que não está sendo visto, algo oculto, algo inconsciente. Então, quando a gente dá murro em ponta de faca, tentando resolver um problema através daquilo que a gente consegue enxergar da realidade, né? Eu falo sempre essa frase porque eu acho importante para visualizar. O Jung dizia que o consciente equivale a uma rolha boiando no oceano do inconsciente. Então, e hoje todas as ciências, como eu até falei um pouco na introdução, começam a conseguir entender que não sabem tudo. E esse adicional ao que sabem está aonde ainda não foi olhado. E aí começam a entrar outras dimensões, como nitidamente a espiritual, que já está frequentando os diálogos científicos, e medicina, e etc. Né? Então, do momento em que você entendeu que o início do problema, a causa raiz, está num lugar que você não vai conseguir enxergar sozinho pelas suas próprias limitações, inclusive neurológicas, você precisa de uma metodologia
que ajude a ir lá buscar o que está faltando. Então, o que a constelação faz enquanto metodologia é isso. É te ajudar a olhar para aquilo que você não conseguiria ver por um esforço diretamente seu. E ela faz isso tirando o seu mental do cenário, né? Deixa o seu mental ali sentadinho, literalmente como observador da sua própria história. E traz para o campo de visão elementos que vão sensorialmente trazer respostas, sem terem o bloqueio do intelectual do próprio cliente. E aí tem 1 milhão de maneiras de fazer Neston e de fazer constelação, né? A gente tem muitas formas. Originalmente era uma metodologia que acontece ao vivo, com um grupo de seres humanos sentados ao redor de uma sala, e o cliente, o constelador, tem uma pequena conversa, o constelador vai e busca pessoas para representarem esses elementos essenciais e ver o que acontece, fenomenologicamente, como dizia o Bert Hellinger. E depois, hoje em dia, a gente já trabalha com isso através de, que a gente chama de âncoras de chão, que, enfim, depois eu explico, através de bonecos, através de cavalos. Tem um monte de maneiras de trabalhar a constelação. Mas legal. Todas elas têm a mesma finalidade que eu expliquei antes. Isso foi uma pequena explicação. Uma pequena explicação, não? Eu sei, porque para fazer a profunda, bom, até o final da live de hoje, com certeza eu vou sair daqui com muito mais bagagem, né? Mas você estava falando, Gabriela, e eu estava aqui pensando, fazendo um paralelo aqui com a Friendsbe, né? A Friendsbe, só para o pessoal saber, é a minha startup. Então, eu saí do mercado executivo, depois de experiências pessoais que eu passei, e fundei a Friendsbe, uma rede de apoio mútuo, com foco em prevenção de transtornos mentais, né? E como que a gente faz isso? Por meio da emoção. Então, por que eu estou contando tudo isso para vocês, né? Porque a gente vai com essa base também do inconsciente, né? Que você precisa trabalhar aquilo que a energia que vem para você, a forma que isso te afeta. E você pode adoecer, dependendo de como você lida com isso, né? Nós somos o que a gente absorve, né? Então, o ser humano absorve, consciente ou inconscientemente, se absorve a energia do ambiente. E se você ficar guardando, né, esses lixinhos, em algum momento isso pode sair com transtornos mentais, com uma depressão, burnout, né? Ou com doenças físicas. Então, por exemplo, no meu caso, eu tive um câncer em função da emoção. Foi um câncer emocional. E foi aí que eu entendi, estudei tudo isso. Então, as coisas estão muito interligadas, né? E aí, Gabriela, eu li um livro já faz muito tempo, mas foi um daqueles livros que aumenta a tua consciência enquanto ser humano, que foi o livro Pertencendo ao Universo. Quem não leu ainda, eu recomendo, do Fritjof Capra. Já estou anotando. Esse livro, ele justamente faz uma conexão, ele é um físico, né? Então, ele faz uma conversa com uma outra pessoa, um outro doutor, olhando mais a espiritualidade. Então, é uma conversa muito rica. Mas, no final das contas, um breve resumo, ele traz essa conexão do como a gente está numa teia do universo com todos nós, seres vivos conectados, né, ao planeta. Então, tudo que um faz repercute no outro. E por que eu estou trazendo isso, Gabriela? Porque você trouxe muita questão de fenômeno, né? E eu fico pensando assim, a gente está falando com pessoas que entendem um pouco mais sobre isso. Mas tem pessoas que, se hoje ainda, né, não passaram pelo Capra, não fizeram uma conexão de espiritualidade, não acredita nesse tipo de questão, né? Tem um ceticismo. Então, parece que você está falando alguma coisa, tipo assim, vou jogar cartomante, jogo de búzios, né? Então, assim, como é que a gente pode passar um pouco mais de confiança, né? Uma coisa assim, com menos vocabulário,
de espiritualidade, mais vocabulário de pragmatismo, por exemplo, um presidente de uma organização? O que eu normalmente falo, aquele elevator talk, né? Que você tem 2 minutos para convencer a pessoa de fazer alguma coisa. Eu faço mais perguntas do que dou resposta. Tem esse problema que você precisa resolver, né? Normalmente as pessoas me procuram como mediadora, né? Que eu sou mediadora há mais de 20 anos, então eu já sou conhecida nesse mercado. E aí a pessoa me conta uma situação que normalmente tem a ver com conflito, né? E me pergunta o que deve ser feito. Aí eu pergunto, o que você já tentou fazer? E a pessoa fala algumas coisas, né? E normalmente ela já vem com uma visão muito fechada no não tem jeito mesmo, né? Ela só quer que você ratifique isso para ela ficar mais tranquila. Então, eu pergunto assim, bom, se você já tentou resolver de todas essas maneiras, e você... eu estou vendo aqui que tem alguém falando para falar de consultoria sistêmica. Exatamente, é muito complexo. Você já tentou resolver de todas essas maneiras e ainda não conseguiu, tudo leva a crer que olá! Não chegou aí. Que a raiz do problema não está onde você olhou. Então, talvez seja necessário uma metodologia para mapear sistemicamente o que ainda não foi visto. Então, o que a gente tem para oferecer com uma metodologia nova é um diagnóstico sistêmico que inclui não apenas aquilo que a inteligência intelectual já te mostrou, porque essa eu tenho certeza que já tem relatório suficiente na sua mesa, mas aquilo que as outras inteligências têm para te contar. E aí é uma questão de experimentar. O risco é muito baixo, né? O máximo que pode acontecer é nada. Né? Na pior das hipóteses, você gastou ali umas 2 horas de vida e um valor que certamente é muito menos do que os outros consultores cobraram, e você vai ter ali uma visão ampliada das possíveis causas do problema que você está enfrentando. E do momento em que você enxerga essas causas, você aí sim tem reais possibilidades de encontrar um novo caminho. É isso. Mas aí com isso, Gabriela, eu acho que não foi isso que você quis dizer, mas eu vou provocar aqui. A empresa para contratar constelação, então, assim, é tipo a última opção. Normalmente são desenganados, né? Das duas, uma. Ou são os desenganados, que é o normal, ou são aqueles que já têm uma mosquinha dourada atrás da orelha. Pessoas que, como ser humano, isso é muito comum, como indivíduo, assim como eu, a primeira vez que eu experimentei uma constelação foi para um assunto pessoal. Né? Eu conto sempre isso, para o meu pânico de falar em público. Acho que funcionou. Então, as pessoas que individualmente já experimentaram uma constelação e que aí ouvem falar, poxa, mas isso também funciona para a empresa? Mas como é que funciona para a empresa? Como assim? Empresa tem alma? Empresa tem sentimento? E aí começam a procurar e chegam nisso. Agora, a maioria chega num ponto em que já tentou de tudo, já está desesperado e aí topa ser cobaia. Muitas vezes eu fui procurada como mediadora para mediar, né? Lembrando que quando eu comecei a trabalhar com mediação, isso na época era a Poliana da vez, né? Era o papo cabeça da vez, e que agora já está sedimentado, já tem lei, já tem, né? Já está no judiciário, se bem que constelação também está no judiciário, tá? O judiciário do Brasil é o primeiro do planeta a oferecer constelação familiar. Só que só para casos de família, processos de família. Mas já é um passo gigantesco em termos de humanidade. Então, mas enfim, voltando para a mediação, né? Como as pessoas agora já acham que a mediação já é mais normalzinho, já está sedimentado, já dá para ver que não é só papo de badauê. Então... E agora eu falo que aí ficou fácil, eu falo de constelação, que é mais novo.
Constelação é uma coisa muito nova mesmo. Eu lembro quando você começou a trabalhar com mediação, eu também nunca tinha ouvido falar em mediação. Então, você está sempre trazendo coisas assim de ponta, né, para o Brasil e para o mundo. Mas Vamos ver qual é a interessante próxima. saber. E, bom, como eu estou com uma startup que também não tem essa oferta no mercado, né? Eu tenho estudado bastante sobre inovação e tem um conceito que é a curva da inovação, né? Então, ela começa lá entre os primeiros 2,5%, que é os primeiros, né, que assim, a acreditar em alguma coisa, né, chamados loucos, né? Começam alguma coisa assim, as cobaias. Aí depois você chega até 16%. Fala assim, se você passar de 16%, no caso, por exemplo, constelação empresarial, né? Se passar de 16% das empresas que topam fazer constelação, ela vai vingar e vai atingir aí pelo menos 80%. Porque tem sempre um grupo que não topa, não vai fazer, né? Então, a gente pega essa curva de inovação. Eu imagino que a gente ainda está aqui nos 2,5%, né? As pessoas ainda estão Com batalhando para certeza. entender como é que funciona. Uma coisa, um comentário que eu queria fazer, que eu acho importante, e que se couber no elevador, se o andar for bem alto, dá para contar no elevador, né? É que a maneira da gente trabalhar a constelação para uma empresa é um pouco diferente do que a gente trabalha para um ser humano, né? Para um assunto pessoal. Quando a gente trabalha a constelação pessoal, normalmente a gente tem um encadeamento de etapas que inclui o encontrar a essência do problema, né? Que isso acontece num bate-papo normalmente com o cliente, ou dependendo do estilo do constelador, pode já acontecer no campo, ele coloca realmente o elemento mínimo, que é o representante do próprio cliente e o representante de um problema que ainda está com um nome genérico, e aí as coisas vão se desenvolvendo, quer dizer, mas de alguma forma você tem essa etapa de encontrar o essencial, que é o pedido por detrás das reclamações que normalmente chegam, depois observar o fenômeno do campo para entender aonde está o emaranhamento, essa palavrinha é jargão, né? Que é exatamente o coração do problema, e a partir daí gerar um movimento de acordo com as leis do amor, como consolidou o Bert Hellinger, para gerar uma nova imagem de cura do sistema, ou daquele aspecto do sistema. Isso na familiar. E aí, na familiar, não seria ético, por exemplo, a gente testar várias possíveis novas visões. É uma, né? O constelador, ele vai, da forma mais desinteressada, não intencionada possível, mas trazer para o campo uma possível visão daquele sistema em equilíbrio. Quando a gente trabalha na empresarial, muitas vezes a gente não vai falar em movimento. A gente pode até fazer, mas o objetivo maior é encontrar o emaranhamento. O que está fora de lugar? Quais são os elementos que operam efeito para que esse problema esteja acontecendo? E aí, você chegando nesse emaranhamento, você tem o que eu chamo de diagnóstico sistêmico. E com esse diagnóstico, que é muito, pela lógica, é muito mais rico do que um diagnóstico feito apenas através do intelectual, ele é muito mais rico, ele é muito mais preciso. Aí você volta para uma mesa de decisão racional. Só que você volta olhando para o lugar certo. Você tem muito menos chance de errar. E se for necessário, ou seja, alguém... eu esqueci o nome de quem falou aqui de consultoria sistêmica. Uma das coisas que é possível na empresarial, como não seria na familiar, é você ser consultor e ser mediador. Eu me deparei, no início desse meu percurso, eu me deparei muitas vezes com um dilema ético. Eu posso ser mediadora, Milena, eu posso ser mediadora e ser consteladora ao mesmo tempo, ou seja, para o mesmo caso? Aí eu fiz uma constelação para me responder isso. E eu estava, nessa época, eu estava fazendo uma especialização em constelação para gestão e negócios na escola Hellinger. E aí o constelador colocou no campo
uma pessoa me representando, uma pessoa representando a mediação, uma pessoa representando a constelação. E aí deixou lá o fenômeno acontecer para ver o que ia acontecer. E aí a pessoa que me representava foi correndo para as duas e abraçou as duas, assim, as três ficavam se abraçando. Sabe aquela coisa assim de melhores amigos que não se veem há um tempão? Uma alegria só. Eu falei, eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E venho fazendo, né? E porque, embora sejam tipos de intervenção diferentes, você precisa saber, e para isso, obviamente, precisa ser uma pessoa bastante experiente, né? Você precisa saber a hora da fronteira de cada metodologia, além da visão sistêmica te ajudar em todo tipo de diálogo que vai permear também as outras etapas, mas são outras etapas. Então, voltando, né? Na empresarial, você pode chegar só no diagnóstico sistêmico e a partir daí entrar num processo tradicional. Você pode trabalhar até um certo ponto no sistêmico, voltar para a mesa e voltar para o sistêmico, voltar para o campo para testar opções. Ou você pode, o que é mais comum, principalmente eu já fiz isso em alguns casos, sobretudo com projetos ambientais, né? de duas ONGs. Na realidade, foi a primeira grande constelação empresarial que eu fiz, foi muito bacana. Inclusive, foi a estreia da Via Concórdia foi com essa constelação, lembra, Ju? Não vou entrar nos detalhes porque não pedi autorização, mas uma ONG internacional com um projeto ambiental mega, com financiadores internacionais, e um subprojeto daquele travou de uma maneira que ninguém entendia. Eles estavam há 5 anos patinando, tentando fazer a coisa se desenvolver, e sabe assim, quando nada funciona? Né? Você enxuga gelo. E aí fizemos a constelação, e depois da constelação eles foram para um projeto de planejamento estratégico. E aí destravou, né? Então, a constelação foi o diagnóstico sistêmico para o planejamento estratégico. Ao contrário, eu já fiz outras vezes, de você partir de um planejamento, partir de um estudo intelectual anterior, em que você já traçou cenários possíveis, e aí você vai testar esses cenários no campo. O que não pode acontecer eticamente eu como executivo ou como, enfim, empresário, já tomei uma decisão do que eu quero fazer. Entre o produto A, B e C, eu já decidi que o A é o melhor. Aí eu vou para o campo testar se realmente é o A. Isso, eticamente, na constelação não rola. Se você já tomou uma decisão, encara e vai. Né? Porque a constelação ela não serve para ser um oráculo, né? Não é para ser uma bola de cristal. Ela precisa haver a dúvida sincera para que o campo possa ser eticamente usado. Entendi. Nossa, é muita informação, né? Mas é interessante essa questão de você poder usar a constelação tanto antes de um diagnóstico ou depois para poder testar opções. Então, você não tem um momento exato, um único momento que você pode colocar essa metodologia, se é que eu posso chamar de metodologia ou de técnica. É isso mesmo. Uma metodologia, essa metodologia, né? Mas eu volto, né? Claro, RH, ambiente corporativo, e as empresas, sim, todas que eu trabalhei, né, em maior ou em menor grau, todas elas têm uma questão com as pessoas de maior preservação da sua intimidade, de mais cautela na hora de falar dos sentimentos, né? Pouca abertura, né? Porque tem outros interesses, é a carreira, é uma agenda, claro, tem agenda, por mais ético que seja, agenda corporativa, né? Mas também tem uma agenda individual. Tem uma questão que as pessoas não estão no mesmo nível de autoconhecimento e também tem uma resistência maior, né? Quanto menor meu autoconhecimento, mais eu tenho receio de expor alguma coisa do que eu penso e
ficar vulnerável, né? Meio que executivo, tem pavor da vulnerabilidade. E me parece que a constelação você acaba tendo que se abrir. Então, como é que fica isso quando eu estou falando de várias pessoas da organização dentro desse movimento, dessa metodologia? Você jamais pode constelar uma pessoa sem a autorização dela. O que você pode constelar é, por exemplo, né, eu como gestora de uma área, e eu estou sentindo dificuldade em tomar uma decisão sobre um determinado assunto, não importa qual, né? Eu vou estar ali presente como cliente para constelar. Eu não vou constelar as pessoas da minha área. Eu não posso fazer isso sem elas estarem cientes e presentes. Mas eu posso, sem ninguém saber, ninguém mais saber, eu posso ir ali para olhar a minha relação com aquela situação. E aí, quando você fala em constelar a empresa, uma coisa é você constelar os indivíduos que estão na empresa. Outra coisa é você constelar a empresa. A empresa é uma alma. A empresa tem uma alma própria, tem uma energia própria, tem um campo próprio. Ela é uma alma coletiva, né? Mas essa alma coletiva, ela pode ser constelada na dimensão do alcance daquele indivíduo que está presente ali como teu cliente. Então, eu posso constelar o RH em que você foi diretora, quando você era diretora de RH, você podia ser a representante do RH sendo constelado enquanto departamento no contexto da empresa inteira. Sem as outras pessoas de RH. Sem ninguém mais. Sem seu chefe, sem o sócio principal da empresa, sem ninguém mais. Você vai constelar o que você faz naquela situação, como é que aquela situação te afeta e afeta o teu processo decisório. Agora, se eu estou com o CEO da empresa, se eu estou com o fundador da empresa ou com um sócio, eu posso constelar a empresa como um todo, inclusive o relacionamento das partes. Eu não estou olhando para o João, para o José, eu estou olhando para o lugar que o João e o José, ou o José, que o departamento X ou Y ocupam naquela dinâmica, que é um padrão relacional. Eu estou olhando sempre, o que o campo mostra é o padrão relacional. Mas o escopo de visão é o daquela pessoa que está ali. O que pode acontecer, e já aconteceu algumas vezes comigo, é assim, você está... É diferente, claro, quando você vai a um constelador externo, então, sei lá, você vai fazer uma constelação na Via Concórdia, não importa se é online ou presencial. E você vai estar ali com as pessoas voluntárias que estão servindo de apoio, o nome das pessoas que ficam ao redor da sala ou aqui no Zoom, e que vão se conectar com esses lugares no campo e nos ajudar a entender o que cada um desses lugares tem para dizer. Também a Silmara está perguntando se também pode ser com bonecos. Sim, e tenho feito bastante. O que essas pessoas, né, vão trazer para ali, elas não sabem nada da empresa. E é bom que não saibam mesmo, né? Porque aí elas ficam muito livres, sem o mental atrapalhar, sem limitar, né? Para literalmente se deixarem traduzir algo que é sensorial, que não é intelectual. E isso é muito crível, porque elas realmente não sabem nada do assunto. Quando eu constelo, e já me aconteceu isso várias vezes, dentro da própria empresa cliente, e eu vou trabalhar com os funcionários daquela empresa, eu normalmente faço as constelações como a gente chama de ocultas. Isso aí, a Rosângela está fazendo uma pergunta aqui de uma constelação com bonecos, como circula essa energia. Eu posso responder se der tempo no final, senão a gente marca uma live só para falar sobre isso, porque aí entra numa outra dimensão da conversa, tá? Então, quando eu estou num ambiente em que as pessoas se conhecem entre si e conhecem os assuntos tratados, e conhecem os personagens, entre aspas, essa palavra não é exata, né?
mas os representados que vão estar ali no campo, sendo representados, é óbvio que o mental vai interferir. Então, eu faço a constelação, eu trago os representantes para o campo sem que eles saibam o que ou quem eles estão representando. Então, eles não têm como ter interferência. Eles não sabem se eles são o chefe, se eles são a moça do café, se eles são o dinheiro, se eles são a concorrência, eles não sabem. Então, eu só tenho uma pessoa que sabe, que é o cliente que está comigo. Então, eu estou dizendo para o cliente aqui, eu agora me lembrei de uma que eu posso contar, que quando a gente faz a constelação de uma forma, enfim, é difícil ter um caso em que eu possa contar de uma forma aberta, porque, né? Mas, enfim, eu constelei, essa eu posso contar, eu constelei a Justiça do Trabalho, num evento que era um congresso de juízes do trabalho. Eu fui chamada pela Associação de Juízes do Trabalho para falar nesse congresso. E o meu tema era sobre a evolução da resolução de conflito, né? Do direito à arbitragem, à mediação, constelação. E aí, no final, eu constelei. E eu perguntei se alguém tinha um tema que queria constelar. E aí, o próprio presidente da associação disse que eles queriam constelar a escassez que a Justiça do Trabalho estava vivendo. Tá? Então, eu vou usar isso como exemplo para fechar o raciocínio do que eu estava contando. Tá? E aí, ele virou para mim e falou assim, eu só tenho uma coisa para te dizer. Isso antes da gente começar, né? Ele falou assim, eu só tenho uma coisa para te dizer. Eu sou muito cético. Eu falei, que bom, são os melhores clientes. Porque aí a gente tem certeza que se convencer, porque o negócio faz sentido, né? Bom, e aí ele ficou do meu lado, então ele era o único que sabia, à medida em que eu ia botando elementos no campo, ele sabia quem era quem. E mais ninguém, né? Tinha ali umas 50 pessoas, talvez esteja exagerando, umas 40, mas enfim, não importa. Que era eles fazem uma vez por ano um retiro fora do Rio, foi em Visconde de Mauá, e aí vão aqueles juízes que querem ir, é voluntário, e é sempre um tema fora da caixinha, o que eu achei sensacional, né? Então, nesse ano, era a justiça e a arte. Então, eles queriam palestrantes que fossem realmente trabalhar essas outras inteligências, né? Bom, aí ele estava ali comigo, né, assistindo. Então, eu trouxe uma pessoa, uma mulher, né, para representar a instituição Justiça do Trabalho. Só para quem não é advogado aqui, não entende a situação maior, digamos, a situação conhecida, né, pública, desde que há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, talvez um pouquinho mais, entrou em vigor a reforma do direito do trabalho, a Justiça do Trabalho encolheu muito. Pra vocês terem uma noção, no primeiro mês, 30 dias, desde que entrou em vigor a nova legislação, a Justiça do Trabalho de São Paulo teve 0 protocolos de novos casos. 0. Por quê? A nova lei, ela entrou com um choque de conceitos, porque antes os reclamantes, né, os funcionários insatisfeitos com o que tinham recebido, normalmente isso acontece depois da quebra do vínculo empregatício, e os funcionários estão pleiteando alguma coisa, hora extra, blá, blá, que se não ganhar, não ganhou, né? Perdeu tempo, mas também não tem nenhum risco, porque são considerados hipossuficientes, então não tem um custo de entrada, não tem um risco de pedir, e no final não tem sucumbência, ou seja, não tem o risco de, ao perder, ele ter que pagar pelo advogado da empresa que teve que se defender e pagar advogado. Então assim, joga verde, vê se colhe maduro, né? Do momento em que a nova lei entrou em cena, o funcionário que pede sem ter como a gente diz em direito, né, fumaça do bom direito, né, sem ter uma probabilidade grande de efetivamente ter o seu direito confirmado pelo judiciário, ele não apenas se perder, não, se ele ganhar não, mas se ele perder, ele vai ter que pagar as custas do judiciário e o custo do advogado do outro lado.
Então, tem que pensar, né? Não é assim como era antes. Então, com esse movimento, a Justiça do Trabalho já, né, encolheu de demanda. E quando o governo atual entrou, independente de gostos políticos, mas fato é que ele congelou o orçamento do judiciário, todos, né? Então, não é que eles tivessem menos dinheiro, é que eles não podiam ter mais dinheiro. Então, se um funcionário seu está doente, ou está de licença maternidade, ou saiu para fazer um curso, mas que está sendo remunerado enquanto isso, você fica sem funcionário naquele lugar. Você não tem como contratar um novo para aquele lugar. Agora, a única possibilidade de você ter um novo funcionário numa vara qualquer é se o seu funcionário foi transferido junto com o custo dele para outro departamento. Inclusive quando se aposenta, também não tem como botar outro, que continua tendo o custo da aposentadoria. A empresa também acontece bem assim, né? Mais ou menos, porque na empresa você demite. A questão é que nesse tipo de ambiente em que é todo mundo concursado, você não tem como demitir. Então, o que começa a acontecer é um estrangulamento ao longo dessas movimentações. Então, você fica... se a empresa precisa reduzir, ela vai lá e demite, né? Aí os executivos vão brigar por headcount, né? Mas é uma briga dinâmica. No judiciário, não. É só esse estrangulamento mesmo. Não pode crescer. Então, não pode crescer em número de pessoas que você está olhando, mas você está dizendo, não, eu não quero crescer, eu quero manter. Não, mas se você tem uma pessoa aposentada, uma pessoa em licença, em termos de dinheiro, para botar outro vai crescer, então não pode, né? Então, é essa situação que eles estão vivendo, né? Isso não tem tanto tempo assim, deve ter um ano, menos até, e eles estavam sofrendo muito, genuinamente sofrendo muito com isso, porque é algo muito novo, é algo que eles não foram preparados para viver, efetivamente tem impacto no trabalho, embora tenha diminuído a demanda de novos processos quando entrou a nova lei, todos os anteriores ainda estão ali, enfim, né? Um momento difícil. Então, esse cenário eles chamaram de escassez. Tá? A escassez que a Justiça do Trabalho está vivendo. Bom, aí começamos a constelação. Eu trouxe uma pessoa para representar a instituição Justiça. Eu tenho que lembrar agora que já tem um tempo, né? Uma pessoa para representar o dinheiro. Uma pessoa para representar os funcionários. E deixei. Vamos ver o que acontece. Aí, a pessoa que representava a Justiça do Trabalho só olhava para o chão. Na constelação normal, nunca existe, não tem nenhuma regra que seja sempre, né? Mas normalmente, quando um representante olha para o chão, é porque ele está olhando para algo que morre. Algo que morreu ou que morre, que está morrendo. Que não necessariamente é um ser, é uma vida física, né? Uhum. Pode ser um processo que termina, uma relação que termina, um projeto que estagnou e está para morrer, enfim. E aí ela olhava para o chão, a pessoa que representava o dinheiro falava assim, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, tá bom, tudo bem. Né? Normalmente, numa constelação, realmente o dinheiro ele se apresenta de uma forma muito impessoal. Né? O dinheiro ele não tem sentimento, ele não tem emoção, ele simplesmente está ali. Né? Ele ocupa um lugar que é importante, mas assim, você que vai buscar. Ele não vai até você correndo por amor. Né? O dinheiro não ama ninguém, também não odeia. Né? Ele vai com quem pegar. E aí ele ficava ali, e ele absolutamente em pé, reto, né? Ereto estava, permaneceu, não diminuiu, não se sentou no chão. Não. E a pessoa que representava os funcionários estava inquieta, né? O cara ficava assim, se mexia para um lado, para o outro, mexendo o cabelo na blusa e tal, não sei o quê. Bom, aí como a Justiça olhava para o chão, eu botei uma pessoa deitada na altura do olhar dela, né, no chão, que é o que normalmente a gente faz numa constelação. Bota alguém para representar aquilo que morreu e ver o que acontece. E aí
era uma mocinha super bonita, super magrinha, assim, toda minhonzinha, né, e tal, deitou ali no chão. E aí ela começou a falar assim, ai, eu tô com um enjoo, uma angústia. Nossa, aí ela, olha a frase, essa eu nunca vou esquecer, a frase que ela disse. Ela falou assim, eu tô me sentindo muito pesada. É como se eu pesasse o dobro do meu peso. Aí ela foi e se agarrou nos pés da pessoa que representava a justiça. Aí a pessoa que representava a justiça, que também já estava ficando incomodada com aquilo, pegou e levantou ela, botou ela em pézinha do ladinho dela aqui. Aí os funcionários começaram... Ah, não. Antes dela levantar, ainda ela estava ali naquela sensação de pesado e tal, o rapaz que representava os funcionários começou a sentir um calor, ele tirou, estava frio, né? Ele tirou a suéter e falou assim, nossa, tá muito calor aqui. Aí eu falei assim, calor? Ele, não, muito calor. Bom, parêntese, né? O que é calor? É uma energia que não gerou movimento, portanto se dissipou, né? Que é exatamente o que os funcionários estavam fazendo. Fecha parênteses. Aí ele abaixou, foi ele que levantou ela. Ela estava agarrada nos pés da representante da instituição. Ele se abaixou e ficou tentando levantá-la. Essa que deitava no chão. E não conseguia. Aí sentia mais calor ainda. Aí ele saiu e se afastou e veio para um lado ou outro do campo e ficou só olhando, assim, como quem está com medo. Sabe assim, que se encosta na parede e fica assim? Né? Ele ficou assim, olhando para aquela cena. E aí a moça que estava ali, continuava ali segurando no pé da justiça, aí sim que a justiça foi e ela levantou, e ficou ali do lado. Aí ela falou assim, essa que estava deitada no chão, levantou, falou assim, ai, aqui o enjoo passou, mas eu não estou gostando de ficar aqui. Aí ela deitou no chão de novo e falou assim, aqui eu volto a sentir aquele peso, né, de ser mais pesada do que o meu corpo, mas aqui é mais seguro. Foi o que ela falou. E aí parou, o movimento parou, e eu falei assim, eu falei para o cliente que estava do meu lado, né, observando aquilo tudo com os olhos arregalados. Ele falou, eu falei assim, eu vou trazer mais uma pessoa para o campo e não vou te dizer ainda quem é, né? Mas eu, como consteladora, eu já tinha intencionado que essa pessoa que entraria no campo seria a sociedade, que é o cliente da justiça. Quando essa pessoa entrou, a sociedade, ela tentou puxar os funcionários para o lado dela. Os funcionários, o representante dos funcionários não quis ir. E aí ela deu o braço para o dinheiro. E aí paramos por aí. Ou seja, eu fui até o emaranhamento, né? Até o diagnóstico, né? Aí eu abri e comecei contei para cada um, para todo mundo que estava observando, né? Quem era quem, fez sentido absoluto na visão de todo mundo, né? Ficou bem óbvio que a justiça não vai morrer. Porque, eu esqueci de comentar, porque também tem um projeto de lei para extinguir a Justiça do Trabalho e incorporar as varas do trabalho na Justiça Federal. Isso também estava rolando, né? Também fazia parte desse cenário. Então, ali ficou claro, e é claro, né, isso não é oráculo, né? Isso é uma situação de um padrão relacional naquele momento. A constelação não vê tempo, ela olha para aquilo que está operando efeito naquele momento. Então, ela não vai morrer como um todo, mas uma parte dela precisa morrer porque está mais pesado do que a sociedade admite pagar. Uhum. Então, do momento em que a sociedade não vê uso para tanta estrutura, é natural que uma parte precise ser extirpada para que o principal não morra. E o dinheiro continuava absolutamente impávido, em pé ali, ele não diminuiu em momento algum.
E esse era o diagnóstico da escassez, que eles chamavam de escassez. O dinheiro é o mesmo, ele só não continuou aumentando porque ficou incompatível com a própria estrutura. A Rosângela fala aqui que interessante esse campo energético, inclusive com o que não é humano. E o João pergunta: quem entra no espaço, Gabriela, sabe o que representa? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Depende, né? Então, isso depende da metodologia que o constelador vai usar no momento. E essa situação que eu estou contando é que as pessoas, eu pedi para as pessoas entrarem sem saber o que eram, porque a gente estava numa situação que equivaleria a um in-company. Né? Todos ali vivem essa situação. Todos ali têm os seus pré-conceitos e os seus envolvimentos com os seus próprios interesses, né? Os seus conflitos de interesses. Então, se eles soubessem o que eles estavam representando, haveria uma chance grande deles não serem totalmente abertos à percepção sensorial, que é o que a gente precisa. É porque você coloca o seu viés sobre aquilo que você está representando, né? E aí você já perde a imparcialidade, né? Exatamente. E é muito comum as pessoas, quando elas sabem o que elas representam, e aliás, até quando não sabem, elas ficarem assim, mas será que isso é certo? Não, não é possível. Eu tô maluca. Não, não é possível. Eu não devia estar sentindo isso. Então, tem histórias maravilhosas sobre isso. Vou contar só duas. O meu professor de constelação, ele conta que é interferência pessoal, exatamente, Milena. Ele foi colocado numa constelação, ele já era constelador, já era professor de constelação e tal, e colocaram ele numa constelação virado assim para a parede. Né? Tava tudo acontecendo aqui atrás e ele estava olhando para a parede que estava aqui na frente dele. Por algum motivo, colocaram ele daquela forma. E naquele lugar, ele permaneceu a constelação inteira. E ele pensando assim, será que eu devia olhar para trás? Não, não é possível que eu não, deve ter acontecido alguma coisa, eu não estou sentindo vontade de olhar. E aí, no final, quando ele soube, efetivamente, a pessoa que ele representava no campo era uma pessoa que não estava nem aí para a situação, não importa o que tivesse caindo atrás. Eu tive eu não era consteladora na época, eu como cliente de constelação, sempre que a gente é cliente de uma constelação ao vivo, né, com presencial, a gente também atua na constelação dos outros, né? Então, eles entram na nossa, a gente entra na deles e a gente sempre aprende. O que é fantástico é que ninguém está numa constelação por acaso. Sempre tem um aprendizado pessoal a partir das circunstâncias que é de outra pessoa constelada. Tem um ganho, tem um aprendizado. Cada um está ali porque tinha que estar, né? Bom, e aí, nessa bendita constelação, eu entrei e fui colocada no campo. E eu fiquei, assim, mais ou menos como a situação do Ricardo, eu fiquei assim, só que eu ficava assim, com a cabeça assim. E minhas pernas, parecia que eu tinha 2 bolas de ferro em cada perna, de chumbo. Pesava 1 tonelada cada uma. E eu fiquei ali, super desconfortável, eu estava doida para sentar, estava com dor na coluna, dor na perna, e fiquei parada. Bom, e eu era o irmão da menina constelada. Aí, quando terminou, eu sabia que eu era o irmão, mas nunca vi mais gordo, né? Quando terminou a constelação, eu fui falar com ela e eu falei assim, seu irmão não pode andar? Aí ela falou assim, ele não anda há 10 anos, ele tem elefantise na perna. É impressionante, e isso é meramente sensorial. É essa energia que precisa vir à tona, entende? Não, e agora, se a gente botar o intelectual, a gente não rola. Né? Agora, a Gabriela está falando, e é cheio de simbolismo, né? Então, é na formação de constelação que você aprende a interpretar esses sinais, porque uma pessoa diferente poderia dar outra interpretação a esses sinais, né? Tem 2 aspectos nisso que você está falando. Primeiro, sim, né? A gente faz um curso que não é curto, né? O curso... eu estou vendo aqui outros consteladores, o Ângelo, por exemplo, que também foi aluno de um mestre queridíssimo meu também, né, nosso. A gente faz um curso de quase 2 anos, com muita vivência, e assim, não é só fazer o curso, né? Enquanto a gente está fazendo o curso, a gente tem que
frequentar milhões de constelações, de quanto mais consteladores diferentes, melhor, para aprender diferentes estilos, vivenciar essas situações, e isso enriquece muito. Então, a gente aprende na prática, né? Na realidade, os movimentos se mostram na prática. E quando você vive no campo, aquela sensação, é inequívoco o significado. Mas é claro, o constelador, ele está olhando para uma situação e ele tem que tomar decisões ali, não que ele vá botar o conteúdo dele, mas ele tem que saber a hora de intervir, a hora de ajudar uma pessoa que começou a passar fisicamente mal. Isso às vezes acontece, né? É do lugar, não é da pessoa. Então, outro dia a gente fez uma constelação online aqui que foi muito legal, e a Flávia, que está aqui com a gente, representou um dos elementos no campo. E eu comecei a ficar preocupada, porque era online, ela estava na casa dela, eu falei, como é que eu vou socorrer? E ela começou a passar mal. E aí acaba a constelação, acabou. Né? Não é uma coisa assim, que a pessoa fique com aquela energia encapsulada. Né? Acabou, acabou. É do lugar do campo, não é do representante. Né? E então isso é muito tranquilo. Isso, com relação a isso, eu não tenho nenhum tipo de receio. Mas tem muita gente que fica impressionada. E se não é explicado, e se não é cuidado, né? Porque um dos papéis do constelador é prestar atenção, é cuidar não apenas do cliente, mas de todo mundo que está no campo e de todo mundo que está também na observação, porque tem gente que está sentado numa cadeira observando fora do campo e que está se sentindo no campo, porque se conectou com alguma coisa que está ali. Então, o constelador, ele tem que cuidar de todo mundo e tem que dar uma garantia de segurança. Que se alguém começar a passar mal, para tudo, vamos ver o que a gente faz. E tem situações em que isso pode acontecer. Né? Então, mas há a tranquilidade de que, a menos que a pessoa esteja passando mal por causas que são dela própria, né? Ela está se sentindo mal e estava ali. Outro dia aconteceu isso. A pessoa está se sentindo mal, mas ela quer participar assim mesmo. Ela vai, ela chega, e aí ela é colocada no campo e ela começa a passar mal, suar frio, porque ela já estava se sentindo mal desde antes. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para poder lidar com cada situação de uma maneira adequada e cuidar de todo mundo. Uma das preocupações, assim, olhando para a empresa, né? Uma das preocupações que eu tenho, né, tinha pelo menos, era colocar toda uma equipe junta para constelar. Inclusive, eu também ouvi isso de outros colegas meus de RH, falando assim, nossa, eu já fiz constelação familiar, e é incontrolável. Depois que você está no campo, né, então eu não levaria isso para a minha empresa, porque colocar todo mundo junto, né, de uma área, então imagina o presidente e os diretores, e aí você não controla mais o campo. E tem o day after, né? Então, assim, legal, você tratou, você expôs algumas coisas ali, e depois como é que a gente trabalha esse tipo de questão do que apareceu, que você nem sabe o que vai aparecer e não está preparado para dar prosseguimento disso, de uma coisa que você não imagina que aconteceu. Então, na verdade, você não precisa colocar todo mundo da empresa, você pode fazer só com o gestor, né? A hierarquia maior daquela posição, se entender que nem todo mundo está no mesmo momento de fazer essa experimentação, né? Você pode fazer com uma pessoa só. E aí, isso encaixa uma outra, que foi mais uma constatação, só para tirar essa dúvida, mas uma pergunta efetivamente que eu fico pensando legal, você vai achar o emaranhado. Então, que áreas da organização você consegue aplicar a constelação? Eu queria só fazer um parêntese anterior, até porque isso ficou pendente da pergunta anterior. Você pode trabalhar só com uma pessoa, como você falou, só com o gestor. E você pode, quando a gente faz constelação, por exemplo, na Via Concórdia, eu estou dando um exemplo da Via Concórdia, ou qualquer outro lugar, ou com boneco, mas quando tem outras pessoas envolvidas, como seria uma constelação online via Zoom, ou uma constelação ao vivo com os apoios, né, as pessoas de apoio ali, que não sabem nada, eu normalmente tenho uma conversa anterior com o cliente,
e digo para ele, você não precisa dar nenhum detalhe de nome de empresa, de valores, de setor. Não precisa. As pessoas não precisam saber que a empresa XPTO do setor metalúrgico e que o assunto que está em jogo é de US$500 mil. Não precisa, né? Então você vai falar o dinheiro, você vai falar a empresa. Então você pode fazer isso de uma forma muito protegida, se você for fazer com outras pessoas. Deixa eu pegar um gancho aqui que eu não posso deixar de falar. Gente, tem tudo a ver com a Friendsbe, que é justamente você bota o seu problema na rede, recebe ajuda totalmente sem dizer quem é você, qual a empresa que você trabalha. É meio, sei lá, tem a ver, achei interessante. Tudo a ver, não é por acaso, acaso não existe. E a outra coisa que eu queria amarrar, que eu deixei de falar na vez anterior, é que, eventualmente, principalmente quando a gente está falando de sócios, de uma relação em que os próprios, não só sócios, mas assim, pessoas-chave estão presentes. Tá? Ou são, pelo menos, se não estão presentes fisicamente na constelação, são elementos essenciais daquilo que vai ser visto. Pode acontecer de, ao longo da constelação que é feita para a empresa, a gente se deparar com um emaranhamento de um indivíduo. E se ele é um elemento essencial naquela empresa, outro dia numa outra live eu fiz esse comentário de ter elementos essenciais. Quem são os essenciais? São aquelas pessoas sem as quais a empresa não roda. Seja o fundador, seja aquele que aporta dinheiro no momento em que ainda é necessário aportar, seja alguém que tem um expertise técnico, sem o qual a empresa não tem como ir adiante, seja quando você tem uma qualificação, assim, sei lá, se você é uma empresa de construção, tem que ter o responsável técnico por aquela obra. Então, a pessoa que dá o currículo, ela às vezes nem vai no campo de obra, né? Mas ela dá o currículo para que aquela obra esteja acontecendo legalmente, ela se torna essencial. Tá? Então, se você chega num cenário em que você está olhando para vários indivíduos e entende que aquela pessoa é essencial e tem alguma coisa da vida dela, como indivíduo, do sistema familiar dela, que está bloqueando algo, que é um fluxo que é necessário para mudar aquele emaranhamento, para que aquele emaranhamento deixasse de estar emaranhado, o que o constelador vai fazer? Se a pessoa, estando presente, não te deu autorização para entrar na intimidade da vida dela, que essa é uma preocupação frequente, que você mesma falou, seja porque ela não está ali presente. Né? Então, nesses casos, isso é uma constatação. Né? Aqui existe algo que precisa ser visto, ou que pode ser visto. E aí é o caso, na frente de todo mundo, o constelador não vai poder falar, né, porque ele não fez esse acordo prévio, né, ele não tem essa autorização ética de entrar por esse caminho, embora ele veja que ali tem alguma coisa que precisa, idealmente deveria ser vista. E aí, no final, ele vai virar para essa pessoa e vai dizer assim, olha, me pareceu que existe alguma coisa para ser vista aqui. Você quer ver? Você permite que isso seja visto? Ou não? E pode fazer ali mesmo, ou pode fazer num outro dia, num outro momento, se a pessoa quiser, e se não quiser, não quis. Não tem problema nenhum. Tempo dura uma constelação? Olha, online, do que eu tenho feito online, acaba durando um pouco mais, porque como somos só constelador e cliente, e os bonecos, né? Acaba que entra numa conversa um pouco mais adiante do que iria em conjunto. Mas o normal de uma constelação é durar 1 hora no máximo. Às vezes um pouco mais, mas não muito. Bom, e aí as questões da empresa, onde é que a gente pode colocar constelação? Em que áreas e para quê? Olha, eu vejo tudo, quase tudo. De um processo seletivo a uma organização de equipe. Uma das coisas muito interessantes da constelação organizacional é que das 3 ordens do amor, segundo Bert Hellinger, uma delas
Uma delas é o equilíbrio do dar e tomar e a ordem hierárquica. Então, o Bert Hellinger ele trabalha com hierarquia de uma forma que na família é muito simples. Basicamente é cronológico. Então, quem chegou primeiro tem mais direitos. Quem vem depois teve esse lugar, teve essa oportunidade de pertencer a esse sistema, porque aqueles que vieram antes trabalharam esse sistema e esse lugar para que ele pudesse entrar e ocupar e pertencer, né? Então, existe a necessidade da gente honrar pai e mãe não é uma expressão unicamente religiosa, né? É uma necessidade das leis naturais da vida, porque quem te deu a vida te deu o maior de todos os presentes. E aí entra na terceira lei, que é o equilíbrio do dar e tomar, né? E o nome é tomar, não é receber. Porque receber é passivo, né? Tomar é ativo. Então, esse equilíbrio é muito visível nas empresas, né? Basicamente, assim, se você trabalha, para a gente simplificar a equação, se você trabalha só por dinheiro, você está trabalhando aqui, recebe uma oferta para ganhar mais ali, você vai, né? Essa daqui, se quiser te manter, que aumente seu salário, né? É claro que ninguém trabalha, a maioria das pessoas não trabalha só por isso, trabalha também não apenas por crescimento pessoal, convicção, enfim, mas também trabalha com uma visão de longo prazo. Então, às vezes, você não está ganhando tanto no momento, mas você vê uma perspectiva de carreira melhor do que se você for... Enfim, tudo isso entra em jogo, né? Uhum. Então, o fluxo natural do dar e tomar, basicamente, é medido por esse termômetro de mercado. Só que, tanto quando a gente vai pensar em ordem, quanto quando a gente vai pensar no equilíbrio do dar e tomar, na empresa é muito mais complexo do que na família. Porque a gente não tem só a hierarquia cronológica, geracional, ou mesmo dentro de uma geração, irmãos, do mais velho para o mais novo, por aí vai. Você tem essa cronológica, ela continua válida, né? Então, se o funcionário número 1 de uma empresa é o seu José, que serve café, né? Só para rimar, não. E ele, 10 anos depois, continua servindo café, mas ainda assim é o funcionário número 1, ele tem um lugar de, digamos assim, hierarquia, né? De honra, que os outros precisam observar, né? De uma forma mais ou menos consciente. Mas não é só essa ordem que importa, é óbvio, né? Alguém que entrou como estagiário em algum momento se torna presidente da empresa, foi bypassando, entre aspas, se fosse só isso, né? Um monte de gente que deveria estar na sua frente. Então, na empresa, o que conta, além dessa anterioridade, é também a capacidade técnica, a geração de resultado, que não é necessariamente igual à capacidade técnica, a capacidade de unir os demais, é tudo o que te ajuda ou não a gerar vida na empresa. A vida na empresa é o cumprimento do seu propósito, seja ele ganhar dinheiro apenas, seja ele ter algum outro tipo de função social, né? Então, todos aqueles que ajudam a empresa a cumprir o seu papel e, portanto, permanecer viva, né? O fluxo dessa vida, impacta nessa ordem hierárquica e nesse equilíbrio de dar e tomar. Só que isso tudo é tão complexo que como é que você vai equilibrar uma empresa, por exemplo, como é que você vai saber sistemicamente para quem pagar mais variável, né? Remuneração variável. Se você tem uma visão muito limitada de como cada um realmente está contribuindo para essa teia permanecer viva. E se você for injusto, você pode ser injusto num semestre, 2 semestres, mas se você começa a ser injusto sempre e dá mais para uns do que para outros que colaboraram mais para essa vida da empresa, né? Das duas, uma, ou você vai desmotivá-los ou você vai perdê-los, né? Esses que se sentem independentes, a gente não estou entrando aqui na questão de se é a visão da pessoa ou não, mas nesse equilíbrio da rede, se você se mantiver muito tempo num desequilíbrio de reconhecimento,
seja financeiro, seja de outra natureza, essa rede vai se romper. Isso é essencialmente um tema de RH. Então, como você vai usar a visão sistêmica a seu favor? Você vai colocar no campo representantes para esses lugares, sejam os cargos, sejam os CPFs dos funcionários, né? Pessoa representando o João, o Joaquim, o Fritz, né? E aí, você simplesmente vai dizer para esses representantes, encontre o seu lugar, numa linha reta. E aí você vai saber claramente, né, essa ordem hierárquica, não no sentido de organograma, mas no sentido de contribuição para a vida da empresa. Ou no sentido de o que deveria ser um organograma de um departamento, por exemplo. Quem é que merece ser promovido? Quem é que está no lugar errado ou não? Porque uma das coisas que é mais desmotivante é quando você tem uma equipe em que todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa, mas alguns trabalham muito mais do que outros. Ah, sim. Né? Ou ao contrário, pior ainda, quando você tem gente que ganha menos e trabalha muito, agrega muito mais valor, né? Porque a gente não está falando de trabalho, a gente está falando de resultado. Então, assim, na prática, Gabi, eu tenho uma dúvida no trabalho, qualquer que seja ela, eu posso pedir uma constelação e colocar isso no campo e ver que imagem isso se forma para poder até me dar mais visibilidade, mais possibilidades do que eu posso fazer. Exatamente. Qualquer assunto, eu imagino trabalhar em constelação. Legal. Tem o Rogério pergunta aqui, e resultado? Como é que mede se a constelação deu resultado ou não? Que resultados a gente pode esperar disso? Bom, tangível vai ser um pouquinho difícil, né? Você não vai ver imediato, né? Mas você vai ver a médio prazo, pelo menos. Então, no nível pessoal, familiar, a gente diz normalmente que a constelação ela vai reverberar por algum tempo. Tem situações de constelações que eu fiz há, sei lá, anos atrás e que ainda cai ficha até hoje. Né? Você tem aquelas fichas que caem de imediato e você tem fichas que demoram a cair. E você tem fichas que você está vendo a ficha ali, mas você ainda não está preparado para pegar. Tem um processo, né? Então, isso é o que a gente chama em constelação de reverberar. No empresarial, como você está mirando em algo mais próximo, que é algo mais concreto, mais visível, fica um pouco mais fácil de você medir. Você vai medir pelo resultado. Da mesma forma que cá entre nós, qualquer consultoria. Né? Qualquer consultoria é uma expectativa traz uma expectativa de melhora, mas você só vai ver se melhorou ou não melhorou no próximo balanço. É isso. Eu queria fazer um comentário aqui, a hora já está adiantada, eu queria até, se você não se incomodar, da gente dar uma... Tá, Ângelo, vamos falar sobre isso. Eu queria só comentar de uma situação que aconteceu com um cliente, foi interessante, porque ele já tinha sido meu cliente de mediação algumas vezes. E ele é executivo, dono de uma empresa, executivo não, é empresário, né, dono de uma empresa, e essa empresa dele era parte de uma rede com outras empresas que faziam a mesma coisa que a dele, mas com questões de território, né? Então, ao Brasil afora, as empresas não competiam entre si. Bom, enfim, isso não importa tanto aqui para o que eu vou falar. Mas nessa realidade, nessas relações, eu já tinha trabalhado como mediadora. Tá? E aí, chegou uma situação limite em que uma determinada circunstância que não era entre eles, que era entre eles e uma outra empresa que era fornecedora de algumas questões para todos eles, entraram num conflito tal que estava feia a coisa. E ele me perguntou o que eu sugeria que eles fizessem. Nessa época eu não era consteladora, tá? E ele me perguntou se eles deviam ir para arbitragem. E eu li o contrato que me deram para ler e eu falei, de jeito nenhum. Tinha um monte de situações naquela cláusula arbitrária, era o que a gente chama de cláusula vazia,
E, além dela ser vazia, que é quando faltam elementos mínimos para fechar uma lógica, ela ainda era defeituosa. Ela tinha uma questão de que, se eles fossem para a arbitragem, eles estariam entregando o ouro na casa do bandido, porque a câmara arbitral que era vinculada àquele contrato era uma câmara que era unicutícula com esse fornecedor de todos. Tá? Uma situação, enfim, não dá para entrar em detalhes. Então eu disse, olha, a arbitragem para vocês vai ser... Vocês estão indo, todas as galinhas estão indo para a casa da raposa, não faz o menor sentido. Bom, bem, passou o tempo e ele me procura de novo. Mas, Gabriela, o meu advogado está dizendo para eu ir para a arbitragem. Então vai. O que eu posso fazer? Vai. Aí ele falou assim, não, mas eu queria entender, porque você me disse para não ir, ele me disse para ir. Aí, nessa época, eu estava começando a prática da constelação. Eu falei, vamos testar um negocinho aqui? Né? Aí, fiz uma constelação. Primeiro, eu fiz uma constelação com bonecos com ele. E ele queria, porque queria, ou negociar com esse fornecedor, porque ele tinha uma relação de amizade, inclusive, ele não queria partir para a briga, ou ir para a arbitragem, porque o advogado dele estava dizendo para ele. E eu dizia para ele, eu não sei o que você vai fazer, porque você sozinho não tem condições de negociar com ele, e isso era uma coisa que a gente tinha visto nas situações anteriores, que cada um dessas empresas não era grande o suficiente para ter um mínimo equilíbrio de poder para negociar com esse fornecedor geral. Eles precisavam se unir para juntos negociarem com esse fornecedor geral, só que isso eles tinham chegado a um consenso parcial, não total, então eles não conseguiam se unir totalmente. Enfim, opções na vida, cada um vive as suas consequências. Muito bem. Aí fizemos a constelação com bonecos, eu falei, olha, a negociação, ele queria ver se tinha espaço para negociar. Tudo travado. Não mexia nada, não tinha movimento nenhum, não tinha caminho, não dá. E quando não dá, a constelação também é muito sincera. Ela vai dizer, ó, não tem, a solução é concordar com a vida como ela é e mudar de assunto. Vai vender sanduíche natural na praia porque desse mato não sai coelho. Economiza, evita o problema, mas enfim, se quiser, bom. Aí, fiz uma constelação, a gente estava num ambiente, criaram várias salas, tinham pessoas nas outras salas, chamei 2 pessoas como voluntárias sem saberem nada do assunto, nada. E disse para ele, né? Fiz também velado, né? Elas não sabiam do assunto nem nada. Eu falei assim, vocês vão entrar, vocês não sabem quem vocês são, o que vocês são, simplesmente deem vazão ao que vocês sentem sensorialmente no corpo. Ok. Um era o representante do meu cliente e o outro era o representante dessa empresa que estava em litígio. Falei, cenário de negociação. A pessoa que representava o meu cliente ficava ali impávido, olhando para o outro, como quem diz assim, vai me olhar ou não vai? E o outro, que representava essa empresa maior, simplesmente virou as costas e saiu, como se não existisse aquela pessoa ali. Tá? Aí, claquete, né? Vamos testar um outro cenário. Cenário da arbitragem. Aí, a pessoa que representava o meu cliente ficou absolutamente assim, demonstrando um medo, né? Porque era o que ele efetivamente estava sentindo, mas enfim, a pessoa não sabia. E a pessoa que representava a empresa maior se colocou assim, como que diz assim, fisicamente, sem falar uma palavra, né? E depois a gente fez o debriefing. Como ousas me desafiar, né? E aí ela ia andando para perto dele, assim, com uma empávia, né? Como quem diz assim, quem é você, né? E aí ela foi esperando, assim, tipo, você que devia vir até mim, você que é menor, você devia vir até mim. E ela ia andando aos poucos, como quem diz assim, se você não vem, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. E como ela ia chegando perto, ela ia se vergando, assim, como que parecia que tinha um cabo de vassoura na coluna. Até que chegou perto, ela fez assim e caiu para trás. A pessoa que representava a empresa grande caiu para trás.
Aí eu falei, olha, aí tem. Aí chamei outra pessoa, saíram essas duas pessoas de sala, e chamei uma outra pessoa que não tinha nada a ver, que não sabia de nada, para. Aí eu botei 3 papéis no chão, acho que eram 2 papéis. Eram 2 papéis. Botei o cenário judiciário e o cenário arbitragem. E misturei, nem eu sabia qual era qual, depois é que eu fui ver, tá? Botei eles virados para baixo, né? Escrito judiciário e arbitragem. Pedi para ela assim, sobe num papel e me diz o que você sente no corpo. Sobe no outro papel, me diz o que você sente no corpo. Quando ela subiu no primeiro papel, ela começou a dizer assim, nossa, sinto um frio, um mal-estar, parece que eu estou numa caverna úmida, fria, escura. É muito ruim estar aqui. Eu falei, deve ser arbitragem. Pensei, né? Subiu no outro papel, aí ela subiu no papel e falou assim, isso aqui vai ficar engraçado. Quando eu fui ver os papéis, o primeiro era judiciário e o segundo era arbitragem. Eu falei, aí tem. Aí fizemos um terceiro exercício sistêmico. Isso tudo é o que a gente chama de exercício sistêmico. Não é uma constelação completa, né? Mas é uma percepção de campo. Fizemos o terceiro exercício. E aí eu botei um papel escrito início da arbitragem e um papel escrito final da arbitragem. E pedi para o cliente, aí obviamente ele sabia, subir no primeiro papel, ver o que estava sentindo e, na velocidade que ele quisesse, caminhar até o segundo papel. Ele subiu no primeiro, ficou um tempão. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Aí Milena, 9h30, Gabi. Caraca, tá. Vou rapidinho. Enfim, aí ele subiu no papel, demorou um tempão, aí deu o primeiro passo de uma forma assim difícil, ficou um tempão. Dali a pouco ele falou assim, tem que ter fim? Eu falei, bom, tem que terminar. Como vai terminar é o que queremos ver. Aí ele falou, então tá, tchum, 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 e foi pro papel do fim. Aí eu falei, bom, isso não é oráculo, mas tudo leva a crer que você vai demorar um tempão para começar essa arbitragem. Vai ser difícil no início, mas quando você começar, tudo indica que você vai ter um acordo inesperado, né? Algo que não é racional, mas que está mostrando aí. Bom, aí eu falei, olha, eu tinha dito para você não fazer arbitragem, mas tudo aqui diz para você fazer arbitragem. Não tem cenário para negociação, o judiciário é a gruta escura horrorosa, isso a gente já sabe. Então, tudo indica que é arbitragem. Muito bem. E aí, 2 dias depois, ele me mandou uma cópia do contrato dele com essa empresa grande, que era diferente do contrato que eu tinha analisado antes. Porque quando eu analisei antes, eu analisei um contrato de outro desses parceiros, que foi posterior ao dele. Ele foi um dos primeiros parceiros dessa empresa grande. Então, na época em que ele se tornou parceiro e assinou o contrato, a cláusula arbitral era perfeita. E era relacionada a uma câmara arbitral adequada, boa, correta. E eu falei para ele, agora está explicado. Há 2 dias atrás, eu estava pensando de acordo com o contrato que eu tinha visto e que vocês me disseram que eram todos padrão. Então, eu estava pensando com uma lógica, com um elemento errado. Mas o campo mostrou, e eu não duvido do campo. Então, é esse tipo de situação que quando você... Só vivendo para crer. É impressionante. Só vivendo para crer. Isso quer dizer que vocês têm que experimentar quem ainda não experimentou. Muito bom. O Ângelo aqui pede um livro seu sobre o tema. Acho que todo mundo aqui ia gostar. Tem um livro que eu escrevi um capítulo sobre isso. Mais uma hora. Eu escrevi um capítulo de um livro sobre isso. Eu acho interessante. Eu adoro quando vocês dão esse tipo de... Vou pegar o livro, peraí, só um instantinho. Eu vou falando aqui, né? Eu fico lisonjeada, mas efetivamente eu acho que o tempo para escrever um livro vai ser na minha aposentadoria. Esse livro aqui ainda está até com o negócio, né? Você pode ler o título para a gente, Gabriela?
Hã? Pode ler o título para a gente? É o Direito Empresarial e do Consumidor, Fundamentos e Reflexões para o Equilíbrio entre Empresas e Consumidores. E aí é uma coletânea de vários autores. O organizador é o professor Fábio Lopes Soares, a editora é a Lumen Iuris. Essa já é a segunda edição, a primeira esgotou rapidinho. E eu, assim, eu sou suspeita, né? Mas eu acho que tá bom, né, esse livro. Bom, E eu já escrevi, esgotou a primeira, né? eu Gabriela, escrevi sobre constelação e mediação, especialmente na questão de relação com o consumidor, mas é bem genérico. E ouvidoria também, tá incluído ali. bom, acho que Desculpa o a horário. gente vai chegando ao final aqui da conversa de hoje. Aí só passamos 3 minutinhos. Quero agradecer, Gabriela, assim, foi um papo, foi uma honra estar aqui com você, ter sido convidada. Saio daqui muito mais rica de conhecimento e tenho certeza, pelo que o grupo colocou aqui também, que a experiência foi positiva para todos. Muito obrigada, Gabriela. Quer falar uma palavra de encerramento? Obrigada.